Imagine por um momento que você nasceu sob o sol tropical do Brasil, acostumado ao calor intenso, à terra vermelha e ao horizonte aberto. Agora, feche os olhos e tente transportar essa mesma pessoa para o topo de uma montanha na Itália, onde a neve chega aos joelhos, o ar é rarefeito e o único som que interrompe o silêncio mortal é o assobio de um projétil de artilharia alemã. Se você gosta de conhecer a verdadeira face dos conflitos que moldaram o nosso mundo, peço que se inscreva em nosso canal, pois hoje vamos mergulhar na história daqueles que trocaram o conforto de suas casas por um destino incerto nas trincheiras da Segunda Guerra Mundial. A trajetória da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, não é apenas um capítulo sobre estratégia militar, é uma crônica de resistência humana contra o impossível. Para entender como esses homens foram parar lá, precisamos voltar a 1942. O Brasil, sob o governo de Getúlio Vargas, vivia um dilema diplomático. Após o torpedeamento de navios brasileiros por submarinos do Eixo no litoral, a pressão popular e a necessidade geopolítica forçaram o país a romper a neutralidade. O Brasil foi o único país da América Latina a enviar uma força de combate completa para o teatro de operações europeu. Cerca de 25 mil soldados, a maioria jovens sem qualquer experiência prévia em conflitos internacionais, foram recrutados. Muitos eram camponeses, operários e estudantes que mal conheciam a geografia do próprio país, quanto mais a complexidade topográfica dos Apeninos italianos. Eles foram embarcados em navios, cruzaram um oceano infestado por submarinos inimigos e desembarcaram em Nápoles, em 1944. A expectativa era de uma guerra rápida. A realidade, porém, foi uma escola de sobrevivência brutal. Ao chegarem na Itália, o choque foi imediato e multissensorial. O terreno era composto por montanhas íngremes, vales estreitos e um inverno rigoroso que nenhum equipamento brasileiro da época era capaz de suportar adequadamente. Não havia roupas térmicas de qualidade, as botas eram insuficientes para o solo congelado e a logística de suprimentos, vinda de um país que mal possuía uma indústria bélica consolidada, falhava constantemente. Soldados relataram em cartas enviadas às famílias que o frio era um inimigo tão perigoso quanto as metralhadoras alemãs. Eles dormiam em buracos cavados na neve, comendo rações que, muitas vezes, chegavam congeladas. O contraste entre a vida que deixaram para trás e a aridez daquelas montanhas europeias era um golpe psicológico diário. O medo era uma presença constante, um companheiro silencioso que caminhava ao lado de cada um durante as patrulhas noturnas. A estratégia alemã na Itália era baseada na defesa das posições elevadas, aproveitando a topografia para criar impenetráveis linhas de resistência. Monte Castelo tornou-se o grande símbolo dessa luta. Localizado em um ponto estratégico, era o guardião do caminho para o Vale do Rio Pó. Os brasileiros tentaram tomar a posição várias vezes, enfrentando o fogo cruzado de posições alemãs bem fortificadas. O frustrante processo de tentativas e erros, com ataques que eram rechaçados, gerava um desgaste físico e emocional imenso. Cada ataque exigia não apenas coragem, mas uma resiliência sobre-humana. Imaginem o peso de perder um companheiro de batalhão, um amigo com quem você dividiu o café da manhã e minutos depois ter que avançar sob uma chuva de granadas. O exaustivo trabalho de artilharia, a falta de descanso e a pressão constante faziam com que o tempo perdesse o sentido. Para muitos, a sobrevivência tornou-se um ato de rotina mecanizada. No entanto, em meio ao horror e à lama, a humanidade ainda encontrava brechas. Relatos de soldados brasileiros destacam interações surpreendentes com a população civil italiana. Famílias locais, vivendo sob a ocupação e a fome, muitas vezes compartilhavam o pouco que tinham com nossos soldados e os brasileiros, em troca, dividiam suas rações, apesar da escassez.
Havia uma conexão emocional profunda, um reconhecimento mútuo de que, independentemente da bandeira, todos eram vítimas daquela engrenagem destrutiva. O soldado brasileiro, em sua essência, era frequentemente descrito pelos locais como alguém mais afável e menos rígido que outros aliados, o que facilitou uma convivência que, em muitos casos, se transformou em amizades duradouras. Esses momentos de solidariedade eram o único bálsamo em um cenário onde a morte parecia ser a única certeza. Aqui chegamos ao ponto de virada desta história. Apesar da precariedade do equipamento e da falta de experiência inicial em combate de alta intensidade, a Força Expedicionária Brasileira não estava apenas lá para preencher números. Em momentos críticos da campanha, como na tomada de Monte Castelo e posteriormente na conquista de Montese, a bravura e a persistência dos brasileiros foram decisivas para o avanço dos aliados. A resistência alemã, que se considerava invencível naquelas montanhas, foi quebrada pela tenacidade brasileira. O papel do Brasil foi fundamental para desarticular linhas defensivas que retardavam o progresso aliado no norte da Itália. O que raramente é mencionado nos livros escolares é que a FEB capturou milhares de soldados alemães e desmantelou resistências que muitos acreditavam ser impossíveis de superar. Eles não foram coadjuvantes, eles foram os arquitetos de vitórias estratégicas essenciais. O impacto psicológico do retorno ao Brasil foi um capítulo que a história oficial tentou silenciar por muito tempo. Quando esses homens voltaram, não receberam o acolhimento heróico que era esperado pelos combatentes de outras nações aliadas. Muitos retornaram carregando o chamado estresse pós-traumático, embora na época esse termo mal fosse compreendido ou diagnosticado. Eles sentiam que suas experiências, suas perdas e a brutalidade que presenciaram eram invisíveis para uma sociedade brasileira que rapidamente virou a página e focou em sua própria modernização urbana. O silêncio sobre a guerra tornou-se a norma. Muitos soldados enterraram as memórias de Monte Castelo junto com as medalhas em gavetas esquecidas, tentando se reintegrar a um mercado de trabalho que via a guerra como algo distante. A falta de reconhecimento institucional, aliada ao trauma de ver amigos tombarem por uma causa que muitos não entendiam inteiramente, deixou marcas profundas em uma geração inteira de brasileiros. Hoje, quando caminhamos pelas cidades brasileiras, é raro encontrar homenagens à altura do que esses homens enfrentaram. Muitos nomes foram esquecidos, e o papel do Brasil na Segunda Guerra Mundial é tratado como uma nota de rodapé, em vez de um evento central na formação da identidade militar do país. O custo humano da guerra vai além das baixas em combate. Ele reside também no esquecimento deliberado da história. Quando um soldado cai, morre uma pessoa. Quando sua história é esquecida, morre uma parte importante da nossa memória coletiva. A experiência desses brasileiros nos mostra que a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir com humanidade e determinação, mesmo quando o cenário é o mais desolador possível. Eles nos ensinaram que, mesmo em um mundo que tenta nos moldar pela força, a resiliência individual continua sendo uma das maiores armas que possuímos. Refletir sobre o legado da FEB é um exercício de humildade histórica. Eles foram enviados como jovens. Muitos voltaram como homens velhos antes do tempo, marcados pelo gelo dos Apeninos e pelo fogo das batalhas. Eles não lutaram apenas contra um inimigo ideológico. Lutaram contra a própria natureza, contra a falta de preparo de seu governo e contra a indiferença do pós-guerra. A história da FEB é um espelho da própria história do Brasil, marcada por grandes desafios, por uma capacidade imensa de adaptação em condições adversas e, infelizmente, por uma tendência crônica de apagar seus próprios feitos. Ao olharmos para trás, não devemos ver apenas números, datas ou estratégias militares.
Devemos enxergar o rosto de cada um daqueles jovens que, longe de casa, provaram que a coragem brasileira não se mede apenas pela força, mas pela teimosia em continuar avançando, mesmo quando o mundo inteiro parece estar desmoronando sob seus pés. Se este conteúdo ajudou você a entender melhor a dimensão real do esforço brasileiro na Segunda Guerra Mundial, convido você a fortalecer nosso trabalho. Inscreva-se no canal, deixe o seu comentário abaixo sobre o que mais chamou sua atenção nesta narrativa e compartilhe este vídeo com alguém que valoriza a história real. O seu apoio é o que nos permite continuar trazendo à tona eventos esquecidos e garantindo que o sacrifício de muitos não caia no esquecimento absoluto. A história é um rio que nunca para de correr e cabe a nós, como estudantes do tempo, garantir que as águas da memória não sejam interrompidas. O custo da paz é sempre alto e o preço da ignorância histórica é, muitas vezes, ainda maior. Que a trajetória desses soldados sirva como um lembrete constante de que a liberdade, conquistada a um preço altíssimo em solo estrangeiro, deve ser sempre honrada com o conhecimento e o respeito que a história exige. Obrigado por acompanhar essa jornada conosco até aqui, em mais um episódio dos Ecos da História. Até a próxima. Mas a jornada não termina quando as luzes do estúdio se apagam ou quando a última página deste relato é virada. Existe um componente invisível na epopeia da Força Expedicionária Brasileira que raramente ganha o destaque que merece nos livros didáticos tradicionais: o retorno. Imagine por um momento a sensação de desembarcar no Rio de Janeiro após meses enfrentando invernos rigorosos e o terror constante das metralhadoras alemãs, apenas para encontrar um país que, em grande parte, não sabia como lidar com o que você havia se tornado. O soldado que partiu, impulsionado pelo idealismo ou pela obrigação de um momento histórico global, voltou para um Brasil que vivia a efervescência de mudanças políticas profundas. Muitos desses homens, ao descerem dos navios, encontraram famílias que mal podiam compreender os horrores que eles haviam visto e uma sociedade que, ansiosa por modernidade e pelo futuro, preferiu rapidamente virar a página da guerra, como se o conflito fosse um episódio isolado e desconectado da nossa própria identidade nacional. Essa negligência pós-guerra criou um fenômeno de silêncio que durou décadas, enquanto outras nações elevaram seus veteranos ao status de heróis inquestionáveis, construindo monumentos e criando políticas de assistência robustas. O Brasil tratou o pracinha com uma mistura de descaso burocrático e esquecimento seletivo. É fascinante e ao mesmo tempo doloroso observar como a memória da FEB foi sendo moldada por ideologias políticas que tentaram, de um lado, apropriar-se do feito para legitimar regimes e, de outro, escondê-lo para evitar que o exército ganhasse protagonismo político após o retorno. No meio desse fogo cruzado de narrativas, o soldado comum, aquele que dividiu sua ração com uma criança italiana faminta ou que escreveu cartas cheias de saudade sob a luz de lanternas, acabou ficando órfão de sua própria história. Devemos nos perguntar: o que perdemos ao não ouvir atentamente o que esses homens tinham a dizer? Eles trouxeram conosco não apenas táticas militares, mas uma visão de mundo globalizada, conquistada no fronte de batalha. Eles viram a miséria absoluta, a destruição sistemática de cidades e a fragilidade das instituições humanas. Eles voltaram com uma lição silenciosa sobre a importância da democracia. Uma lição que, se tivéssemos cultivado com mais seriedade, talvez tivesse alterado o curso de nossas próprias turbulências políticas nas décadas subsequentes. O VEB foi, em muitos aspectos, um microcosmo do Brasil. Homens de todas as regiões, de todas as cores e de todas as origens sociais,
misturados no mesmo uniforme, aprendendo a confiar uns nos outros em situações onde a hierarquia e o status perdiam o sentido perante a necessidade de sobrevivência. Há ainda o aspecto humano dessa trajetória que toca o âmago da nossa existência: o medo. O medo não é uma entidade abstrata, é algo tangível que tem um cheiro, uma textura e um som. Nas montanhas italianas, o medo era o som dos projéteis de artilharia silvando acima das cabeças. Era o gelo que congelava as articulações e impedia o movimento preciso dos dedos no gatilho. Falar da FEB é falar da resiliência extraordinária de pessoas comuns que foram empurradas para uma situação extraordinária. É sobre o jovem que nunca tinha visto a neve e se viu obrigado a lutar em meio a nevascas brutais. É sobre a amizade forjada sob fogo cruzado, um laço que transcende qualquer outro tipo de conexão humana. Muitas vezes, essa irmandade foi a única coisa que manteve a sanidade de quem estava lá. A história não é feita apenas de grandes generais ou tratados assinados em gabinetes luxuosos. Ela é feita de cada um desses momentos de camaradagem, onde a vida do outro se tornava mais importante que a própria. Ao estudarmos a FEB, estamos, na verdade, fazendo um inventário da nossa própria coragem. Será que estaríamos à altura desse desafio hoje? Vivemos em tempos onde a facilidade e o imediatismo nublam a nossa percepção sobre o que realmente significa lutar por um ideal. A FEB nos lembra que o progresso e a liberdade não são garantidos, mas sim conquistas diárias que exigem sacrifício. Se hoje podemos desfrutar de uma sociedade em que a voz pode ser ouvida e onde os direitos fundamentais são, ainda que imperfeitamente protegidos, devemos isso, em parte, àqueles que, em solo estrangeiro, disseram não ao autoritarismo que ameaçava engolir o mundo. Manter viva a lembrança da FEB é um ato de resistência contra o esquecimento deliberado. É um compromisso que assumimos com as gerações futuras, para que elas saibam que o Brasil não viveu à margem do maior conflito da humanidade. Vivemos o drama, pagamos um preço e deixamos uma marca de humanidade e bravura que precisa ser celebrada. Que estas palavras e este esforço de memória que realizamos aqui nos ecos da história sirvam como sementes. Sementes que germinarão em cada um de vocês, incentivando a pesquisa, a leitura de diários de guerra, a busca por documentos e, acima de tudo, o respeito contínuo. Não deixemos que a névoa do tempo apague o brilho dessa experiência. O passado é o nosso alicerce, e sem ele, qualquer construção será frágil. Sigamos atentos, curiosos e, acima de tudo, gratos por aqueles que, em meio ao caos da guerra, mantiveram vivo o melhor do espírito humano. A história continua e cada um de nós é o seu guardião.